Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, a apresentadora do Naturalizar Podcast, e hoje vamos falar de um assunto que é muito importante, essencial para a nossa vida, para a nossa saúde. Então, você, mulher que vai assistir, se prepare que tem muito conteúdo nesse episódio de hoje. Vamos falar sobre nutrição. Eu estou aqui com a Daniele. Tudo bom, Dani? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Dani, para as pessoas entenderem um pouquinho quem é você, um pouquinho fora do seu trabalho também, quem é a Daniele Leite? Eu sou nutricionista, mãe da Angelina, casada, tenho 37 anos e já atuo com em nutrição há 10 anos. Nossa, já tenho uma história com a nutrição. Tenho uma história já. 10 anos. O que fez você chegar a ser uma nutricionista? O que te motivou? Na verdade, eu não foi bem uma escolha, mas eu acho que as oportunidades foram me levando para esse caminho, porque eu sempre trabalhei na área da saúde. Mesmo que na parte administrativa, o meu primeiro emprego foi com médico, então foi me levando para esse caminho. Daí eu acabei fazendo o curso técnico em nutrição e depois eu parti para a graduação. Mas acho que o interesse em ajudar as pessoas. E você aplica isso bastante no seu dia a dia? Muito. Muito. E é legal para sua filha, né? Que ela já vai crescer assim. É difícil, né? Ou não? Ela é tranquila, porque eu com doce... É complicado. Eu acho que tudo é uma questão de você ensinar, né? Então, assim, com a criança, quando ela começa com a introdução alimentar, você já vai ensinando hábitos saudáveis. Claro que ela vai copiar muito do que você tem como hábitos saudáveis. Chega numa fase que é a idade que minha filha tá de 7 anos, você não tem como frear, mas você tem como instruir e ela fazer escolhas alimentares saudáveis por ela mesma, e acontece. Então, eu falo assim, foi uma sementinha que eu plantei que eu tô colhendo os frutos. Porque, assim, ela come super bem, nunca teve nenhum problema de saúde. E assim, não vou falar que não come besteira, mas com muita moderação, porque é dela já. Nossa, que bom, né? É legal a gente ouvir isso, porque dá pra... Não a gente regrar, mas dá pra gente moldar a alimentação de uma criança, né? Entrando um pouquinho nesse assunto da sua filha, você começou a fazer a introdução alimentar dela mesmo com quantos anos? Na verdade, eu fiz aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, que eu tive essa oportunidade de ficar em casa com ela até 6 meses, então foi aleitamento materno exclusivo. A partir dos 6 meses, a gente começa a fazer a introdução alimentar. Então, assim, a criança vai comer o que a família come, e daí vai refletir muito no que você vai oferecer. E foi super tranquilo, e daí eu continuei amamentando até 2 anos e 3 meses. Nossa, bastante tempo, Bastante. Né? Que bom, porque é difícil a gente ver hoje em dia a criança, né? E é tão importante nessa parte do aleitamento. E a introdução dela com açúcar, com doce, como que foi? Porque já que você falou que ela come muito bem, mas às vezes dá uma escapadinha, ela teve um contato assim com essa parte do doce com quantos anos? Eu tentei evitar o máximo que eu pude, mas a partir do momento que entra na escola, fica mais difícil de você controlar. Então, assim, doces, essas coisas eu comecei a liberar depois dos 2 anos e, assim, com muita moderação.
Muito legal a gente falar sobre isso. E no seu Instagram também, eu tava dando uma olhadinha lá, né? E eu vi algumas especificações que eu achei bem interessante, inclusive vamos falar sobre algumas delas aqui. Mas o que fez, né, você estudar certas coisas como a bariátrica, que eu vi que você faz, se você acompanha isso, qual foi a sua motivação? Na verdade, assim, o nicho de trabalho, porque quando você faz nutrição, você pode fazer algumas especializações. E eu vi uma oportunidade aí de estar ajudando as pessoas, porque cresceu muito o número de obesidade. E com esse crescimento também cresceu muito as pessoas que acabam tendo que optar, ou nem por optar, mas por uma questão de necessidade, fazer a bariátrica. E daí você tem que ter gente especializada nisso. E eu via que faltava gente especializada. Então, eu resolvi optar por essa pós para poder saber mais e poder ajudar mais. Que legal. A gente vai entrar depois um pouquinho mais nesse assunto da bariátrica, mas é um assunto que eu acho que tá tendo um boom, né? Agora também, tá sendo falado mais das partes boas e das partes difíceis, né? Porque a gente sabe que é uma situação bem complicada. Mas antes de entrar na bariátrica, quando a gente procura uma nutricionista, normalmente é porque já tá muito errado muita coisa, né? Infelizmente. E eu vi lá também que você trabalha com a nutrição em clínicas, né? E normalmente a gente vai por encaminhamento ou de um endócrino, que vê que você já tá lá ou com a diabetes ou com pressão alta e vai tentar corrigir essa alimentação. Como que você costuma fazer um plano alimentar para essa pessoa, um acompanhamento? Como que a gente pode ver um resultado no teu paciente? Eu sempre tento levar mais pro lado de instruir, não de limitar. Eu sempre tento trazer a pessoa para avaliar o que você está comendo. Está te trazendo mais benefícios ou mais malefícios? Você consegue comer e ser racional? Porque a gente vai ter um equilíbrio em tudo isso. Então, assim, eu vou comer um pacote de bolacha, mas eu tenho à disposição uma fruta. O que vai me nutrir mais? A bolacha ou a fruta? Fruta. Então, para a pessoa trazer um pouquinho de consciência para o dia a dia dela, porque eu falo que a gente come no automático. E a partir do momento que você traz um pouquinho de consciência, você consegue fazer melhores escolhas alimentares. Mas eu nunca vou pro lado de restringir, mas sim de reavaliar. Vamos reavaliar o que você está comendo? Vamos falar comigo, você vai me contando. O que você achou? Tipo, falo pra descrever a alimentação. Ah, não tá bom. Eu falei, então você pode melhorar em que ponto? E nunca para restrição, porque eu falo que a restrição sempre vai levar a alguma compulsão. E a ideia não é essa. E falando em compulsão, eu acho que quem assiste aqui já sabe um pouquinho da minha história. Eu estou num tratamento aí que eu acho que é um tratamento constante de uma compulsão por açúcar. Ao ponto de, quando, graças a Deus, hoje a minha nutricionista cuida de mim, mas a ponto de, às vezes, eu precisar pegar água com açúcar, misturar para eu tomar, porque eu tava sentindo falta do açúcar. Quando chega um caso assim, ou até piores, que eu sei que tem gente muito pior nesse caso, né, da compulsão, como que a gente consegue tratar? Eu sempre falo que a gente tem que tentar diminuir. Parar totalmente, às vezes a pessoa não vai conseguir, mas diminuir essa incidência de comer doce. E colocar alimentos que têm mais valor nutricional, mais fibra, que vai trazer mais saciedade, para diminuir um pouquinho essa compulsão. É difícil? Eu sempre falo, é difícil, porque falo assim, emagrecer é fácil? Não é fácil. Tudo é difícil, porque você vem com maus hábitos alimentares de uma vida inteira. E você não vai resolver em um mês. Então, eu falo assim, é um processo. Se a pessoa vem com essa ideia pra mim, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês, eu falo, desculpa, mas eu não sou uma profissional que eu possa te ajudar. Porque eu falo que é um processo. Então, assim, quando a gente pensa, você nunca engordou 10 quilos em um mês. É muito difícil. Você engordou 10 quilos ao longo de um ano, ao longo de alguns meses. E por que para emagrecer tem que ser urgente?
É todo um processo Então, mesmo. é tudo um processo, porque a partir do momento que você vai rever hábitos alimentares, primeiro você não vai ficar refém da nutricionista. Porque você vai conseguir ter um equilíbrio. Sim. Que a ideia é essa, você ajudar, não fazer a pessoa ficar refém, né? Uhum. E segundo, que você vai incorporar bons hábitos alimentares. Entendi. Você falou sobre que a gente vem toda com uma vida, né, de vícios alimentares. E aí se fala muito no paladar infantil. Uma vez me explicaram que paladar infantil depende muito da infância, né? Porque cada pai, cada mãe ensina de um jeito, mas normalmente são as pessoas que comem sempre a mesma coisa e comem muito doce também. Como que eu posso instruir o meu filho a uma alimentação onde ele tenha nutrição e eu consiga conviver com o açúcar na vida dele também? Daí foi o que eu falei, né? A gente tem que fazer a sua introdução alimentar e oferecer o máximo de alimentos saudáveis possíveis, sempre oferecer mais de uma vez, porque às vezes a criança não vai gostar de determinada preparação. Mas eu falo, o alimento ele é tão lindo que você pode fazer do mesmo alimento vários tipos de preparações. E alguma delas a pessoa vai gostar. Ou assim, se não gostar de um determinado, tem muitos outros para ela gostar. Então, assim, eu acho que às vezes a gente peca por faltar tempo e fazer o que é mais fácil, ou de não se planejar para tentar ter uma alimentação melhor. E realmente, as crianças às vezes até comem e depois de um certo tempo fica seletivo. Às vezes o pai acaba não insistindo, ou acaba ficando com medo de não comer nada e acaba cedendo. Sim, a gente acaba cedendo muito pra criança também. E daí ela consegue ficar barganhando e só vai comer o que ela quer. O que for mais conveniente, né? Então, é toda uma questão de educação mesmo. Que agrada mais o paladar dela, né? E tem uma outra questão também. É muito estudado a questão financeira. Em pessoas com baixa renda, seria mais fácil, que foi o que você falou, né? O mais fácil é eu comprar uma bolacha recheada de, sei lá, R$2 no mercado, do que eu comprar uma maçã que... Eu não sei o preço da maçã hoje, mas vamos chutar que tá uns R$6. Eu sempre tento fazer a pessoa enxergar o inverso, porque assim, tem a xepa na feira, que é o horário mais tarde que os alimentos são mais baratos. Tem alguns sacolões que eles deixam, assim, às vezes o alimento não tá com uma cara maravilhosa, mas ele está em boa condição para consumir. Então, assim, a questão financeira não interfere tanto, porque antigamente a gente não tinha tanta condição financeira e a gente comia arroz, feijão, salada e uma proteína. E sempre tinha salada. E sempre tinham legumes. Então, acho que é uma questão de se organizar. É que, né, assim, um pacote de bolacha é R$2. 4 maçãs, às vezes, tá R$2. A gente tem que começar a pesar bem na balança, ou eu sempre né? falo assim, compra a fruta da época. O que tá na safra tá mais barato. E daí você consegue comprar e comer melhor. Não precisa de fazer um exagero, tipo, você quer comer melhor? Vai lá comprar um pepino, 2 tomates, 2 abobrinhas. Você consegue comer melhor. Não tem tanta desculpas. Bem com não gastando tanto, né? Exatamente. Às vezes até pra gente pegar o valor que nós gastamos no mercado, normalmente, comprando bolacha, comprando tudo isso, e tentar reverter isso. Vamos supor, vamos numa feira em vez de no mercado? Acho que seria uma dica boa, né? Eu acho que tem que ter equilíbrio, né? Assim, dá pra dar bolacha? Dá. Mas assim, com que frequência, né? Sim. E a gente falou também sobre emagrecimento, né? Quando a gente quer emagrecer de uma vez e não é o correto, eu acho que também não é uma forma muito saudável, né? Muitas pessoas acabam ingerindo remédios, que nós muitas vezes não sabemos a procedência. Inclusive, eu trabalhei numa empresa onde tinha chás para desinchar. Só que quando eu ia em determinado lugar, tinha uma embalagem parecida, só que a gente não sabia a procedência do que estava lá. Só que brilha os olhos das pessoas, né? Você acha que o emagrecimento, ou qual é a tua opinião sobre
o emagrecimento é muito pela sociedade que a gente tem. Então, o corpo é em questão de estética e não de saúde. Porque quando a gente quer emagrecer os 10 quilos de uma vez, você acha que é muito imposto pela sociedade isso? Eu acho que quando é urgente, geralmente a pessoa tá pressionada ali de alguma forma, querendo se enquadrar em algum padrão que eu não sei qual seria, né? Porque eu falo assim, não tem padrão ideal, né? Cada pessoa é única, né? Então não tem um padrão, né? Tipo, não dá pra gente se comparar. Então eu sempre vejo que quando é muito urgente é por questões de estética. E quando a pessoa vem com a ideia de realmente, não, olha, dessa vez eu estou disposto a melhorar minha alimentação, é por questão de saúde. E tem uma diferença muito grande, né? No tratamento, na prioridade, porque eu não sei se você é a favor ou contra, você pode deixar sua opinião também. Esses remédios que ajudam a inibir fome, sei lá, seca 5 quilos. Então, quando é receitado por um endocrinologista, ele sempre vai saber o histórico do paciente, só que nunca ele vai indicar a medicação sem falar passa no nutricionista. Essa indicação não existe. Geralmente, todos os pacientes que eu recebo, eles vêm do endocrinologista, porque assim, eu vou tomar medicação para auxiliar, mas se eu não mudar minha alimentação, eu sei que não vai funcionar. Então, acho que hoje a gente já trabalha mais em equipe multidisciplinar e o trabalho de um complemento do outro. Então, assim, esse tomar o remédio para emagrecer, ele ficou mais limitado, porque geralmente eles não vão prescrever aleatoriamente, se a pessoa não quiser mudar a alimentação, porque não vai, assim, vai funcionar, mas não vai ser, não vai ser eficaz para sempre. Sim, o corpo também acaba se acostumando, né? E você sempre costuma receitar também, junto com o exercício físico. A gente sabe que a alimentação é muito importante, mas o exercício físico também, né? Eu sempre falo assim, dieta sozinha emagrece? Emagrece, mas se você aliar com a atividade física, vai potencializar esse emagrecimento. Então, assim, se você tem urgência, se você fizer atividade física, vai ser mais rápido. Mas, assim, mesmo essa urgência, eu não posso garantir, entendeu? Por isso que quando as pessoas vendem, assim, pra todo mundo, faça tal dieta, emagreça 10 quilos, não acho verdadeiro, porque não tem como você ter certeza que a pessoa vai perder. Garantir, né? Os 10 porque, assim, quilos. quando a gente vai calcular uma dieta, a gente vai verificar se ela faz atividade física, se não faz, vai diminuir o valor calórico da dieta e vai estimar ali uma perda de peso de 2, 3 quilos pra gente poder fazer uma dieta hipocalórica, porque não tem como você restringir tanto a quantidade de calorias que a pessoa vai ingerir no dia. Sim. Eu queria até te pedir uma dica do que a gente pode... Eu peco muito no café da manhã. Minha nutricionista sabe disso, inclusive. Um beijo, Rose. Mas por falta de me organizar. Porque eu acho que se eu me organizasse, eu conseguiria incluir tranquilo. Você pode dar uma dica pra gente em relação a isso? O que a gente sempre fala, assim, é coma proteína no café da manhã. A proteína, ela te traz muita saciedade. Se você conseguir aliar com fibra, também é uma boa. Então, assim, o que tem proteína? Ovo, que hoje em dia o pessoal usa muito no café da manhã. Lácteos tem proteína. Então, assim, sempre que tiver uma proteína, você vai ter mais saciedade no longo do dia. É claro que a gente tem que respeitar muito, assim, eu estou com fome de verdade? Eu sou obrigada a comer? Nem sempre. Às vezes a pessoa não toma o café da manhã e tá tudo bem. Mas ela consegue almoçar de uma maneira equilibrada. Porque, de fato, ela não sente fome. Então, assim, não é obrigatório, é individual. Legal isso, porque eu achei que era meio que regra, né? Tomar café da manhã. Falam que sempre é a principal refeição do dia, né? Mas eu me sinto à vontade, assim, pra comer depois das 10, 11 horas da manhã, que é onde eu consigo tomar um café da manhã tranquilo. Só que aí eu acabo deixando meu almoço ainda pra mais tarde, né? Dependendo da rotina. Às vezes, o nutricionista fraciona pra não ter esse tipo de problema. Mas eu sempre falo assim, eu tô elaborando o plano alimentar e estou colocando. Não é obrigatório. Se você sentir fome, você come. Se não sentir, tudo bem. Não tem problema. E você é adepta, né? Você concorda com o jejum intermitente? Então, o jejum também. Sempre quando eu vou falar as coisas, eu falo assim, gente, tudo é muito individual. Tem gente que consegue fazer o jejum, ficar ali
14, 16, 18 horas, fisiologicamente já é comprovado que traz mais benefícios do que malefícios. Mas tem gente que não consegue, então assim, não é bom para todo mundo. Mas como uma estratégia de emagrecimento, às vezes a gente faz uso do jejum. Porque assim, como estratégia de emagrecimento, a dieta não vai ser sempre igual. A gente vai intercalando estratégias, porque eu emagreci, daí eu estacionei, daí a gente vai modificando essa dieta para a pessoa conseguir ter sucesso ali no emagrecimento. Então, às vezes funciona para algumas pessoas, para outras não funcionam tanto. É muito ver realmente o individual de cada um. Aconteceu comigo, né? Eu eliminei 9 quilos e estacionei. Aí nem subia, nem descia. Aí ela falou, olha, agora tá na hora de já começar um exercício físico, né? Fazer, pra ver se realmente eu consigo eliminar mais peso, né? E o meu foi por questão de saúde, que eu estava pré-diabética aos 20 anos, então, sem condições, né? E cada vez esse número sobe mais de pré-diabéticos. O seu público hoje tem mais ou menos quantos anos? Público adulto, de 18 até 60 anos, mas assim, muita gente de 20, 25, 30 realmente pré-diabéticos, ou hipertensos, ou com esteatose hepática, ou com dislipidemia, ou com o combo completo. Vem um combão, vem com tudo. Combão. E sempre assim, o médico indica passar com um nutricionista para corrigir essa alimentação. Às vezes eles nem indicam medicamento de primeira. Não, vai lá, faz a dieta, volta em 2 meses pra gente ver como ficou. E quando a pessoa segue certinho, repete os exames bioquímicos e tá tudo certo. Nossa, porque a alimentação faz muita diferença. E eu fico muito feliz quando eles me falam, não, realmente eu tenho mais disposição, eu tô me sentindo melhor. Falei assim, tá vendo como que funciona? É gratificante, como comer né? melhor muda tudo. Muda. Eu lembro que mudou muito a minha pele. O ciclo menstrual mudou muito, meu cabelo cresceu mais, ficou mais forte também. Então, é muita coisa que muda. Eu acho que só tem benefícios a gente realmente ir para uma alimentação mais saudável. A gente estava falando sobre padrões, né? Que a gente não sabe muitas vezes de onde vem, porque cada ser é individual. Porém, o número de bariátricas, ele é bem alto no nosso país. Lógico que eu acho que não está em um dos mais altos, mas tem-se um número bem grande. Você acha que esses padrões leva e empurra para essa decisão da bariátrica? Não vejo isso pelos padrões, vejo pela questão da saúde. Geralmente, quando a pessoa vem, ela já vem decidida, ela já passou com o cirurgião gástrico, já fez todo aquele processo que deveria ser o caminho inverso, né? E ela já vem decidida, mas não por questão estética, por uma questão assim, eu não consigo pegar meu filho no colo, eu não consigo abaixar e amarrar meu tênis, eu não consigo correr com meu filho. Então, é muito por questão de saúde, muito mais saúde do que estético. Cria ser uma dependência muito grande do outro, né? Sim. Às vezes, eu já tive casos de eu ter que tirar a meia, tirar o tênis, depois ajudar o paciente a colocar porque não consegue. Então, quando a pessoa vai perdendo essa autonomia, eu acho que dá um estalo, assim. Fala, eu preciso fazer alguma coisa. Mas muitos já tentaram tudo. Já esgotou. Já tomou medicação, já fez um monte de dieta e não teve sucesso. E daí tá com uma comorbidade e tem indicação. Indicação para poder fazer a cirurgia. Que eu sempre falo assim, é o caminho mais rápido, mas de longe de ser o caminho mais fácil. Porque não é fácil. É muito complicado. Qual que é um processo, quando tem esse estralo, né? De, eu preciso fazer algo. Qual que é o processo que eu posso seguir para chegar até uma indicação de bariátrica? Na verdade, a indicação né? Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, você tem um IMC maior que 40, sem nenhuma comorbidade, já é indicativo. Por quê? A obesidade pode ser um fator de risco para outras comorbidades. Não quer dizer que todo obeso tem algum problema de saúde. E nem que toda pessoa magra esteja totalmente saudável. Mas a indicação é maior com IMC, né? Que é o índice de massa corporal maior que 40. Ou com IMC menor que 40, mas com alguma comorbidade. Ou ainda, se tiver um IMC de 30 a 35, mas com alguma indicação médica, tipo, às vezes, ortopedista, alguma indicação para cirurgia.
Entendi. E aí o processo é uma equipe multidisciplinar também, né? Então, você tem que ter a avaliação do nutricionista, que também acontece muito. A pessoa vem o primeiro dia e fala, eu quero um laudo pra bariátrica. Eu falei, não posso te dar. Assim, do nada. Falei assim, infelizmente eu não posso te dar. Eu tenho que te acompanhar um pouco pra mim saber. Tipo, eu pego todo o histórico do paciente. Eu já fui nutricionista, eu fiz a dieta. Eu tive resultado, mas depois parou. Daí eu desisti. Daí eu voltei a comer igual eu comia, aí ganhei peso. Então tem todo um histórico. Tem um histórico por trás da parte psicológica também, que o psicólogo também tem que avaliar e dar o laudo. Tem o laudo do gastro, do cirurgião, se tem comorbidade e indicação desse profissional. É todo um caminho, assim... É bem longo o processo, Longo processo, né? Porque precisa. Eu já vi alguns casos onde a pessoa chegou num peso muito alto, e tem vários fatores de risco também, e aí eles mandam essa pessoa, indicam essa pessoa para tentar um emagrecimento para depois fazer a bariátrica. Como que acontece nesse caso? Às vezes ela tá com um peso tão alto que tem, assim, risco cirúrgico, né? Pra tá fazendo. Então, o conselho é que precisa perder alguns quilos. Ainda assim, ela vai ter indicação pra bariátrica, mas precisa reduzir. Porque, assim, por mais que hoje seja uma cirurgia segura, toda cirurgia tem o seu risco, né? Então, às vezes, a pessoa, de fato, precisa emagrecer. E também pra o quê? Já incorporar bons hábitos, porque depois da cirurgia, nada vai ser igual. É, isso que eu queria te perguntar agora. Eu conheço 2 pessoas que são mais próximas, assim, que fizeram bariátrica. E uma das pessoas falou assim, Gabi, eu fiz, não me arrependo de ter feito, mas se fosse hoje eu não faria, por conta do pós. A outra, ela fez a cirurgia, porém ela já teve um acúmulo de peso de, sei lá, 20, 30% do peso que ela tinha antes. Então ela teve Reganho. um reganho de peso aí nesse processo. Então, assim, uma tá ok, tá bem, e a outra tá caminhando novamente para uma obesidade. Nesses casos, como que a gente consegue fazer um acompanhamento? Na verdade, assim, o acompanhamento com o profissional nutricionista é para sempre. Porque, assim, pelo menos uma vez por ano, de 6 em 6 meses, essa pessoa que fez a bariátrica tem que retornar. Mas o que acontece muito é que eles abandonam. Então, aí... assim, eles abandonam o tratamento e daí, às vezes, começa a ter o reganho de peso. Porque, assim, a cirurgia bariátrica, ela vai ajudar, mas ela não vai resolver se você não melhorar seu hábito alimentar. Então, hoje em dia, a gente vê muita gente tá operada, mas tem um reganho de peso e já voltou com obesidade, tá obesa novamente. Porque não mudou o estilo de vida. Seria possível fazer uma nova bariátrica ou não? É uma só? Geralmente, eles não têm indicação. Que às vezes a pessoa fala, eu perdi minha bariátrica. Eu perdi ali. Mas, assim, geralmente não é indicado. E sim, voltar, assim, a tentar ter uma alimentação melhor, a fazer atividade física, para perder peso novamente. E conseguir ter uma vida equilibrada, né? Ter uma vida equilibrada, que o equilíbrio é a chave, né? Eu acho que de tudo, né? De tudo. Essa pessoa que eu te falei, que ela falou que fez, não se arrepende, mas não faria hoje, ela fala que é muito por conta dos remédios, por causa do DAMP. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o DAMP também pra gente. E ela falou que o pós é muito complicado justamente por todo esse acompanhamento, né? Porque não é só com o nutricionista, é com o psicólogo. Às vezes ela fala que o emocional dela abala muito. Então a bariátrica envolve tudo isso, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho, essa pessoa, provavelmente ela pode estar assistindo, como que ela pode ter uma vida mais saudável? Ela faz exercício físico e tenta sempre comer bem balanceado. Só que ela sente muito emocional abalado. Daí eu acho que uma terapia ajuda, né? Muito. Não abandone a terapia. Eu sempre falo, você não gosta do profissional, troca, mas não abandona. Tipo, não gosta do nutricionista, não tem problema, troca, mas não para de ir. E sim, é uma cirurgia que tem um custo alto. E a reposição de alguns micronutrientes é eterna. Então, assim, como o seu estômago está reduzido,
você não tem a mesma capacidade que você tinha antes de ingerir tudo via alimentação, porque as quantidades são limitadas. E geralmente as cirurgias que são mais feitas atualmente no Brasil é a bypass, que você tem uma redução no estômago e um desvio no intestino. Então, essa parte que você desviou do intestino, você não vai absorver nutrientes. E daí entra os polivitamínicos que você vai ter que tomar para sempre. Por isso que tem que tomar polivitamínico. Isso. Daí, não só polivitamínicos, mas a gente monitora esses exames bioquímicos com uma certa frequência e vê aonde tem deficiência para a gente poder atuar ali e suplementar. Isso. E muitas pessoas não entendem por que ocorre o dump. Você poderia explicar um pouquinho o que é o dump? Geralmente o dump é quando a pessoa que faz a bariátrica, ela come uma quantidade exagerada de açúcar. Ou assim, né, não tô falando só do açúcar puro, mas um alimento que tenha muito açúcar ali na composição. Ou muito gorduroso. Daí é muito individual. Não são todos os pacientes que têm dumping. A sensação é muito ruim. Da sudorese, da náusea, da tontura. Então, é uma sensação que ninguém quer passar. Tem gente que chega a desmaiar, né? Tem gente que chega a desmaiar e é mais imediato, né? Então, assim, 15, 30 minutos depois que você comeu, daí você sempre associa com o alimento que você comeu. Realmente, eu comi aquele alimento e não me fez bem. Mas, assim, muita gente se desafia. Vamos porque ver até onde tá eu com o aguento. estômago operado e, tipo assim, mesmo você não indicando, a pessoa tenta. E às vezes passa mal e outras não passa. E tem paciente que até fala, eu gostaria de ter o dumping pra mim não comer mais mesmo. Tipo, se eu tivesse, eu tenho certeza que eu não voltaria a comer esse determinado alimento. E aí é muito do Então, psicológico a também, parte né? emocional envolve muito. Realmente. Quando uma pessoa... no caso, eu conheço bariátricas, eu posso presenciar um dump. E como que a gente pode ajudar a socorrer uma pessoa que tá passando pelo dump? Daí pode auxiliar, sei lá, não tem muito o que fazer, porque o sintoma da pessoa vai permanecer ali por algum tempo, mas talvez deixar a pessoa mais calma, nem sempre ela vai aguentar tomar água também. Não tem muito, assim, é um sintoma que tem que esperar. A gente perguntar, de fato, passar. O que vai evitar é a pessoa não comer determinados alimentos. E também acontece o contrário, né? Tem uma hipoglicemia por não comer por um longo período, né? Também pode acontecer, porque como tá com o estômago reduzido, você come em porções menores. E daí a gente usa bastante o fracionamento. Mas essa hipoglicemia pode acontecer ali. Às vezes a pessoa fica muito tempo sem comer, porque ela não sente fome. Já mudou tanto, né, os costumes dela, que ela parou de sentir tanta fome. E daí também dá sintomas de sudorese, fraqueza, sensação de desmaio. Nossa, é a mesma situação, só que com agentes causadores diferentes, né? E você falou que normalmente quando indica, vem um profissional que indica a bariátrica e passa por toda essa equipe, ou se você pegar um caso, você pode indicar? Geralmente, eles já vêm do cirurgião gástrico. Porque é o que eu falei, quando eles vêm, eles já vêm decidido. Ou, às vezes, vêm acompanhando comigo e daí fala, o meu cardiologista acha que seria importante eu estar fazendo. E daí a pessoa começa a pensar se gostaria de fazer ou não. O que você acha? Eu sempre explico os pós e os contras, não é que eu desencorajo ninguém de fazer, não. Isso daqui não é pra desencorajar, tá, gente? É pra vocês entenderem como mas funciona. Assim, sempre eu vou explicar. Falar assim, a parte boa e a parte não tão boa. Você tá disposto a passar por todos esses processos? Se sim, vamos lá. Tô aqui pra te ajudar. Se não, vamos tentar via alimentação, que às vezes vai ser mais difícil, vai ser mais demorado, mas que você também pode conseguir. Sim. A alimentação, ela muda muita coisa na nossa vida. E no caso de um bariátrico, eles levam, né, a comida fracionada para todo lugar que eles vão. Normalmente, os que eu conheço, pelo menos, né, eu acho que deveria ser assim. Mas no mercado, infelizmente, a gente não tem o costume de ler muitos rótulos. E aí a gente pega alguma coisa achando que vai fazer bem e nem tanto. Porque eles não vão poder comer uma coisa muito doce e nem com muito adoçante também, né? Ou não tem nada a ver? Eu sempre falo assim, isso daí é pra população em geral, né? Leia o rótulo. O que tem ali? Você conhece todos os ingredientes?
Tem muito ingrediente que você desconhece? Desconfie. Tempo de prateleira, gente. Um pãozinho lá, de forma, dura quantos dias? Quantos dura um pãozinho francês? O que tem ali que faz aquele pão durar tanto? Então, assim, começa a desconfiar. A leitura do rótulo é importante. Geralmente, o que é industrializado, mesmo para conservação, ou tem muito açúcar, ou tem muita gordura saturada, ou tem muito sódio, ou tem tudo. Ou tem tudo junto, e aí faz muito mal. Então, a gente sempre fala assim, vamos trazer a alimentação para o que for mais natural possível. Daí vai falar, mas tem agrotóxico. Tudo bem. Mas ainda que a gente higienize, ainda neste momento é melhor do que se entupir de ultraprocessado. É claro que a nutrição é uma ciência que ela está em constante evolução. Né? Então, assim, o que valeu lá atrás não vale mais hoje, porque você vai estudando, vai pesquisando e vai tendo novos conhecimentos a respeito. Mas, assim, hoje a gente sabe que o aumento da obesidade se deu muito por essa alimentação ultraprocessada. Porque a gente tem um volume menor, que você consegue comer em maior quantidade, que é muito mais calórico. E daí tudo que você vai acumular é como o quê? Gordura. Infelizmente não é como músculo, tá? Tudo Pena, que for a mais é como gordura. Músculo você tem que trabalhar pra manter ele ali. Sim. E a gordura ela vai ficando. Então, assim, é o pensar mesmo, é o comer consciente. E hoje, foi feita uma nova lei, né? Onde os rótulos vão mudar um pouco, né? Vai ter um símbolo indicando, muito açúcar, muito sódio, uma né? lupinha, eles mudaram a rotulagem nutricional para ficar mais claro para o consumidor. E daí vai ser alto teor de gordura, alto em açúcar, para a pessoa visualizar ali, porque às vezes o açúcar ele vem com tanto nome que a pessoa não tem noção que tem tanto açúcar. Mas eu sempre falo assim, pega lá um pacote de bolacha, nunca é num pacote todo, é em 3 unidades, que é uma porção, tem 14 gramas de açúcar. Pesa 14 gramas de açúcar, visualiza quanto que é. Daí vai fazendo assim, só uma continha básica, assim, quanto que eu ingeri ao longo do dia. Vê quanto que tem de gordura. Não é gordura boa, geralmente. É gordura ruim. E daí você vai fazendo isso, que daí você vai conseguindo ter consciência. Não é fácil, não, mas é possível, processo. É um processo. Fala assim, Nutri, você não come um doce? Claro que eu como, mas eu não como todo dia. Maravilha isso, admirável. Às vezes dá muita vontade na gente, né? E eu acho que quando você faz esse processo de substituição, de você trocar lá sua barrinha de chocolate por uma maçã, eu troco por outra fruta porque eu não gosto muito de maçã não, mas eu acho que é o mais visível, né, que a gente tem hoje relacionado à nutrição. Acho que vai passando tanto tempo que você vai se acostumando. Nós somos muito de se acostumar com coisas novas, né? Somos muito mutáveis para essas coisas. Isso é um ponto bom na nossa alimentação. Não vai ser fácil, eu digo por mim, que às vezes eu sofro com isso, mas eu acho que vale muito a pena. A recompensa é muito boa. Eu sempre, quando eu atendo no consultório, às vezes pego adolescente, daí você fala assim... Você tem contato com a cozinha? Não, a pessoa não passa nem perto. A pessoa não sabe, assim, o que é um chuchu, o que é uma abobrinha, o que é uma berinjela. Daí eu falo, mãe, traz ele pra cozinha, porque a pessoa tem que saber da onde veio, o que é, pra que serve, pra aprender a comer melhor. Que não é tudo que tá no pacotinho que tá ok pra gente comer. E daí, eu acho que falta um pouquinho disso também. Você incentivar desde criança. Não que assim, você tem que amar cozinhar. Mas você tem que ter um pouquinho de contato com o alimento, né? É o mínimo, né? Saber o que você tá comendo, né? Da onde vem, de que planeta vem, né? Conhecer, porque parece assim que é absurdo como hoje substituiu. Tudo que tá no pacotinho é maravilhoso. E tudo que você tem que lavar... picar pra comer é horrível. É horrível. É bem isso mesmo, né? Eu acho que antigamente... não vou nem falar antigamente, eu vou falar uma geração anterior, falando dos meus pais. O meu pai e minha mãe, eles veem uma árvore, uma planta na rua, sei lá, e eles falam, nossa, é pé de tal coisa. Gente, eu olho pra mim, é tudo mato. Eu não sei a diferença. Porque não tem contato nenhum, não né? Não tem tanto contato. Alguns eu até consigo dar uma diferenciada, né? Mas é pouquíssimo contato que eu tenho. E mesmo eu falo assim, pra ter autonomia, né? Vai, uma pessoa de 17 anos, não precisa fazer nada.
tudo a mãe que prepara, tudo a mãe que faz, você tem que ter um pouco de autonomia, né? Porque essa mãe não é eterna. Às vezes a mãe não vai poder fazer. E como que você vai fazer? Vai pedir iFood o tempo todo? É o que tá acontecendo muito hoje em dia. Tem um mínimo de contato. Falei, pelo menos saiba descascar, vai, uma batata, uma cenoura, fazer um arroz. Hoje tem aquele Coisas básicas. descascador mó fácil, né? Mas tem que comprar, dá pra comprar pronto. Tudo bem, ainda que você compre higienizado, mas que você saiba o que é, que você conheça, que você tenha contato, que você tenha a noção mínima de preparo. Um pouco, né, de noção. Você falou que a nutrição é algo que está sempre em constante transformação, né? E aí, a gente vê muito que antigamente, como você disse, nós tínhamos arroz, feijão, uma proteína, uma salada, legumes ali no nosso prato. Hoje já não temos mais. Mas também se criou muitos mitos. Então, não pode comer ovo. Não pode comer tapioca. Eu acho que esses foram o que deu mais boom, assim, né, nas redes sociais. Não, toda semana tem um. Toda semana tem uma coisa. Tem vezes que eu nem tô atualizada ainda, que eu falo assim, não, onde vocês estão vendo isso? Por quê? Porque às vezes o paciente, ele traz mais informação do que eu falo, olha, eu não tô sabendo disso, eu vou procurar artigo científico, na próxima consulta eu te explico, porque eu não tô nem sabendo. Por que é gerado tanto isso? Porque, assim, o ovo, pra mim, minha mãe e meu avô dava gemada pros filhos dele e fazia super bem, todo mundo tinha uma saúde ótima. Eu acho que tem muito interesse da indústria, né? De todas as partes aí, Sim. alimentícia, farmacêutica. E as pessoas vão criando mito. E eu falo que eu sou nutricionista raiz, que a primeira via pra mim vai ser sempre a alimentação. Se a gente não conseguir com a alimentação, a gente suplementa. Porque as pessoas têm trocado também. Falam, não vou comer, mas vou tomar tal suplemento. É ok, às vezes. Mas, assim, se você pode comer, pra que você vai ficar substituindo por suplementação? Então, vira e mexe tem algum mito, mas a gente sempre leva pro lado assim, o que for mais natural ainda é a melhor opção. Que tem menos conservante, que tem menos produto. Sim. Ainda é a melhor opção. É claro que tudo é em equilíbrio, nada em excesso. Tipo, o ovo faz mal? Não, hoje em dia a gente sabe que não faz mais mal. Mas, assim, excessivo também. Eu não vou comer uma cartela de ovo todo dia. A não ser se você tiver alguma meta proteica muito alta, for um fisiculturista que tem uma necessidade elevada e tiver tudo bem, ok. Mas, assim... Do contrário. Eu falo assim, gente, vai no tradicional. O tradicional não dá ruim. Tudo bem comer arroz, feijão, bife, salada. Não tem problema. Legumes, continua comendo. Aquela comida de vó, né? Vamos continuar, não deu ruim pra ninguém. Tá todo mundo vivo aqui, tá tranquilinho. Agora começa a inventar muita moda, às vezes sem necessidade. Ou às vezes até vai e fala assim, eu não venho no nutricionista porque passa umas coisas difíceis. Eu falei, olha, eu vou te passar um plano alimentar muito fácil. E assim, não adianta você me falar que você não consegue fazer. Porque é comida. Então é possível. E você faz na sua casa? Faço. Então é uma coisa que você já vive, Eu faço em casa, eu vou na feira, eu vou no supermercado, eu tenho noção de preço. Eu não sou alienada nas coisas que eu passo. Então, assim, eu sei o que tá na safra, eu sei o que tá mais barato. Então, eu vou dar dica, modos de preparação. Dá pra mim comer. Olha, faz assim, 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 que vai ter proteína, vai ter carboidrato, vai ter gordura, mas vai estar equilibrado. Então, assim, a gente conhece, porque a gente come, né? Isso. O mal que tá em alta agora é a farinha branca, né? O trigo. E o que você nos diz sobre essa parte? É o glúten, na verdade, né? Glúten. Não é todo mundo que é intolerante ao glúten, nem todo mundo que tem sensibilidade. Então, assim... É pra todo mundo parar de comer? Nem sempre. Às vezes você tem sintomas, realmente eu como, eu sinto estufamento, eu passo mal, ok. A gente vai investigar, mas eu noto que é depois que eu comi determinado alimento. Se você for intolerante, a gente vai tirar. Se você não for, você pode continuar consumindo. Claro que vai trocar todas as refeições por pão francês? Não. Precisa ter equilíbrio. Dá, né? E por que falam que é ruim? Porque ao longo dos anos ele foi geneticamente modificado. Então, tem um potencial mais inflamatório. Por isso que muita gente não consegue tolerar.
Mas assim, é ruim pra todo mundo? Não, eu sempre falo assim, o paciente fala, eu gosto muito de pão. Eu vou ter que parar de comer? Tudo que eles veem, eles já vêm com aquela sensação, eu vou ter que parar de comer. Eu falei, calma. Não é Falei, assim. vamos lá, você come com que frequência? Eu como 2 de manhã, 1 no almoço e 1 no jantar. Falei, vamos diminuir? Vamos colocar esse pão da manhã com uma proteína e mais uma fruta? Mas você vai continuar comendo seu pãozinho. Não tô tirando. Você tá adequando, né, pra ele poder ir aos poucos. Daí no resto do dia a gente não coloca, mas assim, não precisa de tirar tudo. Às vezes é humanamente impossível pra pessoa. Tem gente que não, tem gente que você vai, vamos tirar, a pessoa, tudo bem. Mas tem gente que não consegue, então a gente vai adequando. Eu não consegui tirar o doce da minha vida, eu queria muito fazer uma coisa mais restritiva, mas eu vi que já não funcionou. Já tentei fazer, não deu certo. Então, eu tento muito diminuir. Quando eu tô muito ansiosa, me acabo no doce. Aí eu falo com a Rose, eu falo, ai, Rose, olha, já comi tudo isso aqui de novo. Ela falou assim, calma, tudo bem. Eu sempre falo que fazer dieta é que nem Alcoólicos Anônimos, não é um dia de cada vez. Ah, é. Então, assim, é um dia de cada vez. A gente precisa se cobrar tanto? Não. Hoje eu segui 100% o plano alimentar. Nossa, que bom, você tava num dia maravilhoso. Amanhã eu já não tá tão bom e eu sou 50%. Tudo bem também. No próximo dia 70% desde o começo. E cada dia você vai melhorando alguma coisa na sua alimentação. Uma hora vai ficar assim, automático. Você tá comendo melhor e já tá no automático. Você acha que o meio que a pessoa vive influencia muito? Sim, porque a gente fala que a obesidade, ela é multifatorial, né? Então, tem a questão genética, a questão social, a questão psicológica. Então, tem vários fatores que levam uma pessoa à obesidade. E o ambiente que a gente vive hoje, a gente fala que é um ambiente obesogênico. Porque tudo que você quer comer, você tem na palma da mão. Literalmente. É uma facilidade, mas também pode ser um malefício. E daí você acaba, às vezes, fazendo escolhas ruins. Não tô falando que tudo que vende é ruim. Uhum. Mas, às vezes, assim, eu falo, depende do seu objetivo. Se você tá num processo de emagrecimento, você vai ter que fazer escolhas. Vai ter que fazer opções. E daí, talvez, ali não seja o melhor. Porque no mesmo lugar onde a gente encontra uma marmita... Hoje tem nos aplicativos marmita saudável, que vem até com gramatura, vem tudo explicadinho, mas a gente vê um lanche... Mas no mercado a gente é condicionado, né? Tipo assim, quando você vai indo no caixa, não tem um monte de coisa gostosa? Tem. Geralmente você vai no mercado, se você vai com fome, você não compra mais? Compra. Você não compra mais produto de baixa qualidade? Né? Quando você se programa, daí você já tem mais foco, assim, de comprar o que você precisa. Você vai numa farmácia, tem ali chocolate... Tem bala, tem um monte de coisa, tudo ali à disposição. Por quê? Eles querem vender e querem que você compre. E é o que vende mais fácil. Eu vou colocar uma maçã numa farmácia? Exatamente. E principalmente com criança. Existe uma lei onde é proibido fazer propagandas direcionadas para criança, que é o consumidor mirim, né? Porém, ninguém segue essa lei. Infelizmente. E aí, a gente tá já criando a nossa próxima geração consumista. Porque a criança vai ver na TV e vai ver, nossa, que lanche gostoso, mamãe, eu quero comer. Ontem mesmo, minha filha, a gente tava viajando e daí não tinha, assim... Eu não tava... Na minha casa, não dava pra ficar preparando tudo que eu quisesse. Daí eu fui comprar e ela quis uma bebida de morango. Eu falei, tudo bem, pode pegar. Daí eu peguei e fiz a leitura do rótulo com ela. Eu falei, a mamãe vai ler o rótulo e você me fala o que você conhece aqui. E comecei a ler, que tinha uns 20 ingredientes. Nossa. Daí ela ficou, nossa, mamãe, é muita coisa, né? Eu falei, é muita coisa. Ela falou assim, eu falei, e se a gente fosse fazer em casa, o que a gente ia colocar? Leite e morango. Eu falei, daí é quantos ingredientes? Só 2, né, mamãe? Eu falei, tá vendo como não dá pra tomar todo dia? Nossa, muito legal você fazer isso com a sua filha. E sem açúcar, tipo, porque o morango já tem açúcar. Já é doce. Nossa, muito bom. Eu acho que fica uma dica de... A primeira dica, não vai ao supermercado com fome, porque a gente compra... Inclusive, a gente vai no mercado e fala assim, já pega uma coisa pra comer no carro. Porque a gente já vai comendo besteira. E são coisas rápidas, né? Pacotinhos.
E a outra, eu acho que é ensinar crianças a ver rótulos. E a gente olhar para ele e falar assim, quantas coisas eu conheço aqui? E seria interessante também a gente começar a pesquisar o que a gente não conhece. Sim. Que Sempre é dar bom, mais, tipo, né? sempre vai ter conservante, emulsificante, alguma coisa ali que você não conhece. Alguns nomes de açúcar. Muitos nomes de açúcar, adoçante. Que infelizmente faz mal para nossa saúde, né? E eu queria saber um pouco de você. Quais são seus planos profissionais para esse ano, para sua vida? Eu atendo o emagrecimento de uma forma geral, mas tenho tentado focar mais em bariátrica. E tô trabalhando aí bastante, né? Eu trabalho em hospital também, desde que eu me formei, eu sou nutricionista clínica. E no hospital a gente já tem um trabalho diferente do que a gente faz no consultório, né? Mas daí eu faço os dois paralelo. Você no hospital normalmente é de urgência ou consulta marcada? Não, eu trabalho no hospital geral. E daí o hospital que eu trabalho, ele tem a especialidade de atender pacientes queimados. Então, a gente recebe pacientes que são grandes queimados, onde as necessidades nutricionais são muito grandes, necessidades hídricas muito grandes para recuperar, né? Sim. Então, é um público diferenciado. Mas por ser um hospital geral, a gente atende muitas patologias. Então, a gente adequa a dieta às necessidades do paciente, tenta orientar esse paciente na alta médica, para que ele consiga ter uma alimentação adequada. Às vezes, o paciente vem com diabetes e não sabia que tinha, descobre no hospital, ou vem para fazer uma coisa e tem pressão alta, e também não sabe, não tem ideia do que vai comer. Então, a gente vai orientando nesse sentido. Muito importante falar sobre pacientes queimados, porque precisa fazer uma regeneração tecidual nesse paciente, né? E a alimentação vai ajudar muito nisso. Que alimentos que vocês costumam indicar? Geralmente, a dieta é hiperproteica, dependendo se o paciente tá com uma queimadura muito extensa. Por via oral, a gente não consegue suprir essas necessidades, daí é onde a gente entra com a dieta integral. Talvez por isso que eu tenho um pouco de cuidado em ficar suplementando meus pacientes que podem comer por via oral. Sim, né? Porque assim, vamos certeza. deixar as outras coisas para quando a gente não puder de verdade, Uhum, né? Com certeza. Então, acho que eu consigo fazer um link, assim, tipo, o que é muito ruim e o que a gente consegue adequar. Porque eu vejo as duas realidades. Então, sempre as necessidades proteicas são altas, as necessidades energéticas são altas. Às vezes, a gente tem que trabalhar essa via integral, a via oral, e suplementar mais alguma coisa, como proteína, como algum suplemento mais hipercalórico, hiperproteico, para suprir essas necessidades nutricionais ali, daquela patologia. Necessidade de água é muito aumentada. Então, Sim. assim, é um público bem específico, mas a gente tem mais casos de sucesso. Graças a Deus, que bom. Muitos de sucesso do que de óbito. Então, isso é muito gratificante, né? Muito. Realmente você trabalha, assim, num setor muito intensivo, né? Onde a nutrição é essencial, realmente. E eu gostaria também de te pedir algumas dicas para as pessoas que estão te assistindo poder começar a mudar um pouco a alimentação. Eu acho que a primeira dica é essa: comer consciente. Não come no automático. Sim. Analise o que você tá comendo, né? Tipo, não precisa ser em todas as refeições. Não sei, de repente você vai virando um hábito. Mas assim, procure fazer boas escolhas. E daí, isso daí, se você analisa, você consegue fazer. O que eu tenho no meu armário? Eu tenho muito industrializado? Será que eu preciso de ter toda essa quantidade? Ou será que se eu fizer uma feira é melhor? E daí você vai colocando isso no seu dia a dia. Mastiga muito, que mastigação traz saciedade. Procure alimentos que têm mais fibra, mais proteína, que vão te ajudar aí na saciedade. E daí vão te auxiliar no emagrecimento. Não copie dieta, gente. Dieta individual. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu passei nutricionista, olha que dieta legal, faz também, amiga. Então, assim, quando a gente fala do profissional nutricionista, a gente faz um cálculo, a gente estudou bastante para chegar naquilo ali. Sim. Tipo, tem aplicativo que conta caloria? Tem, mas às vezes você não sabe equilibrar. Assim, não vá, assim, qualquer conteúdo que você
vê de emagrecimento, super acreditar naquilo. Desconfia, pesquisa, né? Porque eu falo assim, não tem milagre ainda no emagrecimento. E nem a cirurgia bariátrica é um milagre. É uma luta, né? É uma luta e a pessoa pode ter reganho de peso. Então, assim, não existe cura ainda. Né? Não tem um medicamento que você vai tomar que vai resolver para sempre o seu problema. É o quê? Mudança no estilo de vida. Que é difícil. E as pessoas querem ser urgentes. E não existe, né? Não tem como. Eu acho que a urgência, ela leva muito assim... Ah, tá bom, perdi 5 quilos, ok. Só que amanhã... Não, amanhã é exagero, mas... Em um mês já recuperei tudo de novo. Acontece muito, muito, É muito, o que muito. mais acontece, que é o efeito sanfona, né? Que a gente tanto Geralmente vê. esse reganho nunca é o que você já tinha. Sempre é mais do que você tinha. E daí fica naquele ciclo de frustração. Sim, e aí acaba com o seu psicológico também. Porque você fala assim, poxa... Semana passada eu tava com 5 quilos a menos e agora já veio 6, já veio 7. E aí, como que eu faço isso? No que eu tô falhando? Aí eu fico triste, vou fazer o quê? Me tuchar na comida. Porque se eu fico triste, eu como. Eu acho lindo as pessoas que ficam tristes, às graves vezes e não eu falo comem. pro paciente assim, eu falei, vamos merecer outras coisas? Ao invés de ser só comida, tipo assim, eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu falo assim, eu tô feliz, eu não posso fazer uma unha? Gostei, inclusive façam comigo. Gostei, ótima Eu tô feliz, dica. eu não posso fazer a sobrancelha? Ótimo, pode fazer comigo Colocar uns também. cílios. Excelente sua dica. Não é, porque tudo tem que ser comida. A gente tem que fazer uma parceria, tá? Com o estúdio onde eu trabalho. Assim, tudo tem que ser comida. Eu falei, mereçam outras coisas, gente. Não tô falando pra ser consumista, mas assim, mereçam outras coisas. Tipo, tudo tem que ser comida, Descontar. tipo... E normalmente é na comida o quê? É num lanche ou no doce. Assim, tenta merecer outras coisas, que às vezes funciona, né? Ninguém desconta no alface a raiva. Não, então, nunca no alface. Nunca. Tadinho dele. Dani, eu acho que é pouco tempo para falar de tanto conhecimento. Eu queria falar bastante da bariátrica. Eu acho que foi muito importante tudo que a gente falou. Se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Eu acho assim, a bariátrica é uma cirurgia, tem riscos e tem benefícios, mas assim, a pessoa que necessita de fato fazer, que já tentou de tudo, eu não tô aqui para desencorajar de forma nenhuma. Mas geralmente, quando você chega na decisão de fazer a bariátrica, que tudo que você já tentou anteriormente não funcionou. Meio que esgotou as possibilidades, e daí você vai partir por uma bariátrica. Mas assim, ainda que você faça, você tem que ter mudança no seu comportamento, no seu estilo de vida. Pra funcionar, pra dar tudo certo. E pode dar, é muito provável que dê. Nossa, e assim, a felicidade das pessoas depois que fazem é muito legal, né? Tipo assim, a pessoa fica tão feliz, né? é nítida. Nossa, eu tô conseguindo pegar minha filha no colo. Eu já escutei isso. Fala assim, eu consigo pegar minha filha no colo. Então, pra pessoa, ela ficar tão feliz de pegar a filha no colo, ela não conseguia. Ela não conseguia abaixar, ela sentia muita dor. Tô conseguindo brincar com meu filho. Nossa, eu tô entrando naquela roupa que eu gostaria. Mas, assim, é muito individual também, tá? Tem gente que não vai fazer, vai tá ok com o seu corpo também. E tá tudo bem. Falei, o importante é você tá se sentindo bem. E foi o que você falou, né? Nem sempre uma pessoa magrinha vai ser saudável e uma pessoa que tá acima do peso vai ter problema de diabetes, colesterol e mais um monte de comorbidade. Exatamente, mas também a gente sempre fala assim, no momento a pessoa não tem. Não quer dizer que ela vai ter pra sempre, porque a gente sabe que o excesso de peso pode causar, mas é o que eu falo, é individual. Não estou falando que todo mundo vai ter. Por isso que eu falo, gente... Seja individual, seja único, né? E você nutricionista, valorize você, né? Tipo, você é único, né? Biologicamente único. Então, assim, não vai ter padrão estético pra você se encaixar se você é único. E como você vai se encaixar num padrão sendo que todo mundo é diferente? Não tem como ter um padrão, né? Qual seria esse padrão, né? Qual que é o padrão? Porque agora saiu um padrão da mulher perfeita, que é a medida do busto, do quadril, da cintura, eu não sei quanto que dá lá. Perfeita pra quem, né? Aí eu olhei assim, eu fiquei, gente, já era. Eu aqui, esquece, não tem mas como. Perfeita pra quem, pra né? Pra quem? Isso mesmo, porque eu olho e falo assim, tá, mas e o meu corpo? Eu tô feliz com o meu corpo? Eu acho que vai muito disso, ser feliz. Outra coisa que eu acho que eu gostaria de falar, assim... Gente, não precisa de falar do peso da pessoa. Não precisa, é desnecessário. Também acho desnecessário. A pessoa, ela sabe, porque ela tem espelho em casa. E ela não tá pedindo sua opinião.
Nossa, muito obrigada por essa frase. Eu achei incrível. É muito chato isso. É muito chato. No meu processo de Tem emagrecimento... gente que às vezes chega assim... De graça. Sabe? É chateada porque fica escutando. Não precisa. Se não for pra falar uma coisa legal, não fala nada. A pessoa tem espelho em casa. Eu sempre falo isso. Falei, gente, a pessoa tem espelho em casa. Sim. Não precisa de ficar falando. Ela se vê, ela tem noção do que ela tá passando. Em algum momento, se ela achar que não tá bom, ela vai procurar ajuda. Isso daí é certeza. Sim. Se você não estiver feliz, você vai fazer alguma coisa pra melhorar. E foi o que aconteceu comigo, quando eu vi que não tava legal. Eu conversei com uma nutricionista, eu olhei assim e falei assim, não, eu não vou fazer dieta, eu não vou fazer nada disso, eu vou conversar com uma profissional. Meu pai sempre fala, não discuta com um especialista. E uma nutricionista é especialista em nutrição. Então eu conversei com ela fez o processo, eu engordei durante o processo, eu passei por um tempinho com muita ansiedade, e aí eu acabo engordando. E aí uma pessoa falou assim, nossa, você emagreceu, mas já engordou quase tudo de novo, né? Gente, já não é fácil o processo. A pessoa vem e acaba com você. Eu falo que tem coisas que acho que a gente não precisa de falar, né? Não, eu acho que não pode perder a oportunidade de ficar quieto, né? Eu acho bem chato, assim. Mesmo porque, às vezes, isso daí traz muito mais problemas pra pessoa. Fora tudo que ela já tá passando, ainda ter esse julgamento. Sim. Então, e assim, não vai ajudar em nada. Às vezes, elas vão me descrevendo o que come... E fica esperando um julgamento meu. Tipo assim, nossa, eu sei que tá tudo errado. Daí eu falo, tá bom, então Elas se você já se sabe julgam, que tá né? tudo errado, aonde você acha que dá pra melhorar? Daí eu jogo pra ela de novo. Porque se ela sabe que tá tudo errado, ela sabe que dá pra melhorar. Sim. Mas assim, eu não vou ficar julgando. Tipo, eu falo, eu não sou fiscal do prato de ninguém. Sim, e senta perto de você e fala, nossa, eu não vou comer isso porque a minha nutri tá aqui. Eu não sou fiscal do prato de ninguém. Então, assim, eu acho que a alimentação é você ter um pouquinho de autocuidado. Tentar comer alimentos que te proporcionem nutrientes, que vão te deixar, assim, saudável, sem nenhum problema de saúde, mas é social também, de vez em quando você vai... Não vai sempre seguir, mas é equilibrada, que nem às vezes os pacientes falam assim, mas e aí, tem um dia do lixo? Eu falo assim, tem algum dia que você só vai comer porcaria? Que você só vai colocar coisa ruim pra dentro? Porque não tem. Não tem isso. Então, assim, pode ser que um dia, assim, eu gostaria de comer um pastel, tudo bem? Mas você não vai ficar comendo pastel o dia inteiro, ou vai ficar comendo lanche o dia inteiro. Falei, não vai, gente. Quando você melhora a sua alimentação, é difícil você retroceder. Sim. Isso daí é uma coisa que não acontece, porque quem aprendeu o que é bom, não vai voltar pro que é ruim. Então, assim, você melhorou a sua alimentação, você pode ter um deslize ou outro, mas nunca mais você vai comer sua porcaria. Não vai, porque o seu organismo vai te falar que não tá bom. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, de verdade, eu comi... Daí eu fui numa churrascaria e tive muita diarreia. Eu falei, claro, você exagerou. Eu falei, dava pra você ter ido na churrascaria, ter equilibrado e ter ficado tudo bem, mas você exagerou e daí seu organismo... Ele expulsa. Precisa, né? Dani, eu acho que é muito necessário todo esse conteúdo. Eu quero muito te agradecer por você vir aqui e disponibilizar todo o seu tempo, que eu sei que é bem corrido, mãe, filha, a empresa também, né? Trabalhar fora de casa. E eu sempre peço, no finalzinho, pra todo mundo deixar uma frase de inspiração, algo pra levantar outras mulheres. E aí eu queria pedir uma pra você. Vamos pensar aqui. Eu fiquei pensando se eu tinha alguma pronta, mas... eu acho que, assim, tenha um cuidado de ser individual. E não ficar se colocando em especificações, porque você é única. Então, assim, aproveita esse negócio, você é única. Então, se trate como única, seja de verdade única e faz o que é melhor pra você, não o que você tá sendo pressionada a fazer. Isso, e mereça outras coisas, Mereça outras coisas também. Eu gostei muito dessa frase. Comida. E só pra falar, eu trabalho em hospital, mas eu trabalho em consultório. Então, eu atendo em Santo André, Diadema e São Caetano. Nossa. Em 3 locais diferentes, que geralmente é pra facilitar pro paciente. Uhum. Se você precisar de ajuda, entra no meu Instagram. Pode deixar seu Instagram. @danieleleite.nutri.
De verdade, gente, eu não consigo postar tanta coisa. É complicado essa vida do Instagram, porque eu eu tenho muitas outras atividades. Mas, assim, de vez em quando eu faço alguns stories, eu tento postar alguma coisa. Mas, assim, como eu trabalho muito, às vezes é difícil alimentar essa rede social. Aham. Maravilha. E lá a gente te encontra, consegue chegar até você nos seus consultórios, né? Consegue marcar consulta. Maravilha. Dani, gratidão por ter disponibilizado esse tempo, seu conhecimento. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mandar um beijo pra alguém, pode ficar à vontade. Gostei muito. Quero mandar um beijo pra minha prima, que me indicou. Sim. E é isso. Um beijo, feliz. Tatinha. Gratidão, viu? E você que assistiu todo esse episódio, com certeza adquiriu muito conhecimento. Se você está pensando em fazer uma bariátrica, vamos conversar com a Dani, ver o que ela acha, o que ela te indica. Vamos também mudar a nossa alimentação, isso vale para toda a população. Se você tá vendo muita coisa no rótulo que você não sabe o que é, tem uma coisa suspeita aí, né? E agora eu quero falar com você que gostaria de ser nosso patrocinador. É só me chamar no WhatsApp, Instagram, sempre deixo tudo aqui, é bem fácil me achar, sou eu que vou falar com você. E nós vamos expor a sua marca, eu vou falar da sua marca. E você vai alcançar um público específico, que somos nós, mulheres, tá bom? Muito obrigada, gratidão por mais um episódio e um beijo, gente!